Bem-vindos aos Ideais Podcasts, gravados aqui na Ideia Agência, no Ideia Studio, onde a gente conversa com os nossos clientes, com os nossos amigos, nossos parceiros, né? Hoje eu tô aqui com o Fábio Fernandes. Olá, tudo bem? Eu sou o Flávio, né? E hoje a gente tá com uma convidada especial aqui. Ela atua no comércio exterior, trabalha com empresas que operam internacionalmente. Ela participa de eventos na área, é uma leitora assídua, fala 3 línguas, né? Tô aqui hoje com a gente tá aqui hoje, né? Diretamente de Porto Alegre. Porto Alegre, interestadual aqui, né? Hoje a gente tá aqui com a Fabrícia Moreira. Oi, Fabrícia, bora fazer evento? Bora fazer evento. É isso aí, nós temos que fazer evento. E na verdade eu falo 4 línguas. 4 línguas? Por causa do gauchês. Verdade. Você sabe que eu fiquei 15 anos aqui no norte do Paraná e quando eu voltei para o Rio Grande do Sul eu estranhei demais. Mas foi 2 meses eu já tô falando gaúcho de novo. Já não pega o tem jeito, sotaque, né? né? Eu tenho uma brincadeira que eu faço que se eu passar em cima do Rio de Janeiro de avião, eu desço falando chiado. Legal. Legal demais. A gente queria conversar hoje, né, sobre a sua carreira, né, Claro. sua vida até, né? Claro. Pesquisei bastante mesmo. Percebi, olha o tamanho Mas das eu queria anotações eu queria ali. perguntar um negócio antes. Oi, diga. Fala sobre Bora Fazer Evento. Ah, é? O que acontece é o seguinte, quando eu comecei na área comercial, não era a minha profissão, eu nasci na área operacional. Eu nasci profissionalmente, minha primeira atividade no comércio exterior foi fazendo exportação de pedras semi-preciosas lá no Rio Grande do Sul. Então a gente recebia muitos estrangeiros. Eu falo que nessa época eu não ia até o mundo, mas o mundo vinha até mim. Eu lembro do meu primeiro cliente, que chamava Yoshihiko Naruzawa, o nome dele. Esse homem não falava português e eu tinha 19 anos e não falava inglês. Mas como eu era mais novata da empresa, eu fiquei encarregada durante o período do carnaval de abrir e fechar a empresa para o Yoshihiko ficar lá selecionando pedras que ele ia levar para o Japão. Vendia ametista, citrino, essas pedras. E eu nasci no operacional. Então, eu fazia toda a documentação de exportação, eu fazia o contato com as agentes de carga, eu fazia toda a operacionalização da venda e mandava mercadoria para o mundo inteiro. Em 2010, mais ou menos, eu decidi ir para a área comercial. Só que é um outro mundo, né? Porque na área operacional, a tua produtividade, ela tá onde? Senta no computador, senta e trabalha, cara, faz, né? E desenvolve ali. No final do dia você vai ver quantos documentos você gerou, quantos embarques você produziu, aquela coisa. E na área comercial, se você ficar sentado dentro do seu escritório, você tá errado. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que fazer evento. Eu tinha que sair, eu tinha que ir para o mercado, eu tinha que conversar com as pessoas, eu tinha que conhecer as indústrias. E aí nasceu, bora fazer evento. Que legal. Muito legal. E hoje é o meu bordão, assim, para tudo. Sim, eu sei. Começo a ficar muito trancado, porque eu gosto do operacional. Esse é meu defeito. Entendi. Se deixar, eu fico uma semana inteira sentada, olhando, administrando meu CRM, vendo empresas, estudando empresas, sentadinha no computador. Eu falo, não, bora fazer evento, os negócios estão na rua, não estão aqui dentro. Um pouquinho, antes de começar, a gente tava falando de cursos, assim, né, que você fez e que tudo vai se aglomerando de conhecimento, né? Sim. Então, como você estava no operacional, provavelmente você ganhou essa habilidade, né? E aí vai passando para frente das outras coisas também, né? Exato. Você nunca larga isso aí, né? Exato. E eu acho que o grande diferencial da minha carreira, eu tive um professor na FGV que ele dizia para mim assim, ele era um professor de marketing. Talvez vocês até o conheçam, o Marcelo Peruso. Marcelo Peruso. Pô, meu queridão, professor de marketing. Eu falo que ele me abriu os olhos. A gente é ensinado no mundo corporativo que a gente tem que se enquadrar. Nós temos que ficar dentro daquela caixinha que criaram para nós, da nossa descrição do cargo, do que a gente tem que fazer, né? E o Marcelo Peruso veio com uma ideia para mim completamente diferente. Ele dizia assim, aprenda áreas diferentes. Seja especialista numa área, mas aprenda sobre áreas diferentes. Porque se você for o padrão,
você não é nada. Seja o desvio padrão. Legal. Ele sempre falava isso. Então, eu construí uma carreira onde o meu principal foco é a área de comércio exterior. É onde eu nasci. Mas hoje, eu passei 1 ano na área tributária. E eu trabalho na área comercial. Então, quando você junta diferentes áreas de conhecimento, eu acho que a gente agrega estrategicamente muito mais para os nossos clientes. E eu acho que esse é o objetivo. Você não precisa ser multi-habilidades, você Não. tem que ter multi-conhecimento, né? Isso. Para você poder colaborar com todas as coisas que permeiam o seu negócio. Perfeito. Por exemplo, quer ver Geralmente, o que acontece? Quando você está na área de comércio exterior, as pessoas que estão trabalhando na área, elas precisam reduzir custo. Então, ela chama o agente de carga, chama o transportador, chama o seu próprio fornecedor de matéria-prima, chama o seu despachante e aperta esse cara. Mas espreme. Quanto que ela consegue, de fato, fazer um bom gerenciamento de custo aí? Na verdade, às vezes o que ela está fazendo, não estou dizendo que é todas as vezes, mas pode acontecer, e eu já vi acontecer, de espremer tanto que ela compromete os negócios futuros dela, porque ela deixa o seu fornecedor tão descapitalizado, porque ele não tem dinheiro para investir, ele não tem dinheiro para a sobrevivência do negócio dele, e depois afeta o seu. É isso aí. Isso acontece com muita frequência. Em todos os mercados. Só que, recentemente, abriu os meus olhos de que você precisa olhar para a área tributária. Porque uma boa gestão tributária vai fazer mais efeito no seu negócio do que os 1%, 2%, 5% que você diminuiu no preço de aquisição do seu produto. Elas podem ser complementares, mas a grande diferença tem que vir daí também. Então, hoje, quando eu converso com a área de comércio exterior, eu sempre peço alguém do financeiro e alguém do tributário junto. Porque a gente não pode mais falar especificamente só para uma área. Não é uma área só que vai resolver a questão do custo da empresa, do gerenciamento do negócio internacional. Ô Fabrício, e você despertou para isso agora com esse assunto que está em alta da Não. reforma tributária ou já vinha antes? Não, já vinha Já antes. vinha antes. Porque nesse mercado exterior, isso já fazia diferença há muito tempo. Já, veja bem, o drawback, por exemplo, o primeiro drawback mercado interno que foi executado no norte do Paraná, fui eu que fiz para uma indústria moveleira aqui em 2011, eu O acho. que é drawback? Drawback é um mecanismo que o governo oferece para quem é exportador para reduzir o teu custo de aquisição de matéria-prima. Ah, entendi. Então, se você compra matéria-prima no Brasil, ela vem com carga tributária cheia. IPI, PIS, COFINS, ICMS, vem tudo destacado. Se você compra no exterior, quando a mercadoria chega, tudo isso também é destacado e também é recolhido imediatamente. Se você tem um drawback, ou seja, você comprova para o governo que você comprou, sei lá, vou falar uma matéria-prima qualquer aqui, chapa de aço inoxidável, você comprou 100 toneladas. Só que dessas 100 toneladas, 30 toneladas você vai processar e produzir algo para exportação. Essas 30 toneladas, eu tenho o direito de adquiri-las sem impostos. Ah, entendi. Então, isso sempre foi, para mim, a parte mais estratégica do negócio. Eu sempre olhei muito mais para isso. É onde tem o jogo ali que você É pode onde o trabalhar, jogo né? tem, exato. E quando a gente fala, por exemplo, vou adquirir máquinas e equipamentos. Se você vai adquirir uma tecnologia nova e essa tecnologia nova não tem um similar nacional, e aí eu quero falar um pouquinho de conceito de similaridade, o que as pessoas entendem como similaridade, como parênteses, né? Ah, eu produzo xícara. Ah, mas essa aqui é igual àquela ali. Não necessariamente. Se essa aqui eu produzo com uma tecnologia diferente, ou se ela tem uma capacidade diferente, ou se ela tem uma produtividade diferente, ou se ela vai gerar mais empregos, ela não é igual àquela lá. Então, isso não é similar. Elas cumprem a mesma função, Entendi. mas elas não são similares. Então, a gente consegue, quando a gente vai fazer a importação de uma tecnologia para uma expansão de fábrica, máquinas e equipamentos, o setor automotivo tem um ex-tarifário específico do
do automotivo. Mas você pode pleitear para o governo a isenção de todos os tributos na importação dessa tecnologia. Então, isso já permite que as empresas brasileiras possam elevar o seu nível de qualidade, o seu nível de produtividade, através de tecnologias mais robustas do exterior. É um incentivo à inovação, mais ou menos. De uma certa forma, um incentivo à indústria nacional. Porque a inovação está na máquina, mas o objetivo final é gerar mais empregos, é gerar mais negócios, é ter mais competitividade industrial. Nossa, o quanto que você se dedica a ficar de olho no mercado internacional com os seus clientes, assim, para as coisas dos seus clientes que eles possam trazer de fora? É para você, o que o mercado tem, que você que oferece para o seu cliente, em vez dele procurar você. Não tem como. Não tem como. Hoje, quando a gente falar quando a gente fala da NCM, que é a Classificação Fiscal de Mercadorias, você tem mais de 64 capítulos e eu acho que uns 80 mil posições. Nossa, impossível. Então, é impossível. E quando a gente fala do capítulo de máquinas e equipamentos, é o maior capítulo de toda essa classificação. O que acontece? A gente precisa, assim como a justiça, ser provocado. Né? Não adianta eu ter... Eu vou fazer um exemplo. Eu estava ontem na Movelpar, né? E estava conversando com várias indústrias. Cara, se esse cara me chama para uma conversa, a gente monta uma estratégia para ele, eu tenho certeza de que eu vou poder contribuir muito. Mas, muitas vezes, o que acontece é que as pessoas estão olhando ainda de uma maneira setorizada os departamentos. Então, ela olha, o Departamento de Comércio Exterior, eles são responsáveis por comprar, vender e contratar frete e resolver o problema da logística. O Departamento Fiscal é responsável por contabilizar tudo isso e o financeiro tem que cuidar do caixa. Se a gente não integra tudo isso, mas isso tem que partir da alta direção. A alta direção precisa olhar para isso de uma outra forma. O que vai acontecer agora? Com a reforma tributária, está sendo provocado essa mudança de pensamento nas empresas. Então, grandes empresas já se prepararam. Elas já estão com seus sistemas adequados, elas já têm um mapa estratégico da reforma tributária, onde vai impactar no seu negócio. Elas já têm DRE projetado para olhar o impacto financeiro que isso vai ter ao longo dos anos, porque 2026 é aquele ano em que a gente vai testar o sistema. 2027 entra IBS, CBS, 2033 adoção plena do novo regime. E até lá a convivência dos dois ao mesmo tempo. Imagina, quem é grande já se estruturou. Mas se eu vou conversar aqui na região com as empresas de médio porte, tem muito a ser feito. Então, a gente precisa ser provocado, porque senão você não consegue avançar nesses temas. Nossa, isso aí, o que vai ter de gente pagando coisa que não precisa, de imposto, né, cara? Não, que vai ter gente que vai descobrir que pagou coisa que não precisava, porque não teve uma gestão adequada nesse formato que você está falando. Por quê? Já? Porque, de novo, os departamentos são montados de uma maneira montados para execução. Precisa ter alguém olhando para a estratégia. E aí, eu acho até uma injustiça, e aqui eu quero fazer uma defesa dos contadores. Eles estão recebendo uma carga, uma demanda dos seus clientes e principalmente dos proprietários de empresas de médio porte. Pô, mas você é meu contador, você precisa saber disso. Não. Assim como o despachante não tem que conhecer tudo isso que eu falei. O despachante ele tem que se preocupar em liberar a carga quando ela chega no Brasil e entregar para você do jeito que você comprou. O contador ele tem que se preocupar em contabilizar a sua operação do jeito que você desenhou a sua operação. Não é responsabilidade dele, na minha visão, fazer essa provocação. Pelo contrário, estão deixando os contadores malucos. Mas existem empresas especializadas em estratégia tributária. Então, essas empresas é que têm que ser chamadas para o jogo. Hoje em dia a gente... Assim como eu, né, especializada em comércio exterior, chamada para o jogo para redesenhar os negócios. É o que a gente vê muito dos escritórios de contabilidade, eles estão focando mais em consultoria
né? É um serviço que eles estão querendo oferecer, mas ela está dizendo que os empresários... Que tem o olhar Não, deles, o né? empresário acredita que o serviço que ele contratou já inclui. Já inclui Já isso. inclui. Entendeu? E por isso que daí ele chega nesse momento que ele fala assim, mas a estratégia contábil teria que ser essa. Mas por que você não me avisou? Não, eu te avisei, mas você quis fazer a sua. Porque você não quis pagar pela consultoria da estratégia. É porque, veja só, você não pode tirar as pessoas que estão no dia a dia da operação... Claro. E querer que ela pare e pense o seu negócio. Você precisa ter outro tipo de estratégia. Traz uma empresa de fora, né? Faz esse investimento que eu garanto que ele se paga lá na frente. E terceirizando um serviço de contabilidade, você está diminuindo o custo da sua empresa. Então você tem que entender que aquele serviço, aquele contador, ele está dividido para várias empresas. Agora, você quer algo exclusivo para você, pagando o valor de um, né? Então, eu entendi a defesa nesse sentido, né? Isso. Entendi. De que ele está sendo pressionado para executar algo que ele não foi preparado para fazer. Existem empresas, escritórios específicos, né, no mercado hoje, que estão estudando a reforma tributária desde a primeira rascunho da lei. E ele trabalha em paralelo ao escritório de contabilidade. Ele suporta o escritório de contabilidade. Não é exclusivo, né? Ele suporta o escritório de contabilidade. Um não descarta o outro. Exato. Fabrício, voltando um pouquinho até... Como que... qual é a sua principal atividade, assim, com o primeiro contato com o cliente? Qual é a principal atividade que você se considera o ponto-chave, assim, da sua expertise que você apresenta para os seus clientes? Resolvedora de problemas. Resolvedora de problemas. Eu sou uma resolvedora de problemas. Você quer internacionalizar a sua empresa, não sabe por onde começar? A gente faz um projeto para você e começa a pensar a sua internacionalização. Você não é um importador e quer começar a importar e deseja fazer uma importação ou vai fazer a importação de um item pela primeira vez, a gente organiza esse... Olha, eu tô batendo no microfone. Não faz maldade. A gente organiza essa sua primeira importação para que ela dê certo. Você vai fazer exportação pela primeira vez... Geralmente, como as empresas começam, e não está errado, deixa eu fazer essa ressalva, mas elas começam assim: eu vou participar de uma feira e vou levar meu produto. Então, ela não vai vender, ela vai ser comprada. Ela chega lá, apresenta o seu produto e alguém se interessou pelo seu produto. Daí gera o apavoro. E agora, o que eu faço? O meu produto tem mercado lá fora. O que eu faço? A gente estrutura operacionalmente junto à Receita Federal e principalmente nas questões de compliance aduaneiro, para que esse negócio aconteça dentro das regras do Brasil, dentro das leis, que ele te deixe o resultado esperado, que você precifique o seu produto da maneira correta e que você tenha um mapa dessa operação. Ou seja, há muitos anos atrás, eu escrevi um artigo até para um jornal aqui de Londrina, em que eu falava que começar um negócio de internacionalização é fazer um novo negócio. Quando você pensou em abrir a sua empresa, você sentou, estruturou seu planejamento estratégico, pensou na sua empresa, na sua missão, sua visão, seus valores, pensou direitinho lá, sentou, desenhou um DRE projetado, quanto que vai, fez um custo de produto, fez uma lista de preços. Tirando a parte do planejamento estratégico de missão, visão e valores, o resto todo precisa ser feito para comércio exterior. Você precisa fazer, praticamente. E o que é pior, ou melhor, sei lá, com um novo sócio. Na verdade, 2 novos sócios. Porque o governo brasileiro participa desse negócio de uma maneira intensiva e o governo do país onde você está importando também. Nossa. Tem que ter essa visão também. Sim, nossa. Por isso o compliance é tão importante. Entendi. Né? O quanto que você tem que saber das leis de outros países? Na verdade, quem tem que saber é o importador. Sempre é o importador quem tem que saber das leis do seu país. Porque aonde o produto entra é que ele paga os tributos. O produto que sai do Brasil, ele sai isento de tributos. Quando ele chega em qualquer país do mundo, ele tem que atender às leis daquele país. O produto que sai da China, ele sai isento de tributos. Ele chega aqui, ele paga toda a carga tributária brasileira. Mais do que isso. Além de pagar todos os tributos, ele tem que atender a
todas as normas e regulações do segmento daquele produto no Brasil. Imagina. Vou dar outro exemplo, porque eu adoro, né? 30 anos de experiência, a gente tem exemplo que não acaba mais. Importação de bicicleta. Eu fazia importação de bicicleta acho que era Iugoslávia, para uma empresa aqui no Brasil que revendia essas bicicletas. De repente, baixou-se uma norma no Inmetro de que todas as aros, quadros e raio tinham que ser certificados. Mas isso não é só para quem produz no Brasil. Quem importa também tinha que certificar. Isso afeta o seu negócio. Então, é muito importante quem está no país onde está importando conhecer as suas regras. Agora, se eu sou uma vendedora e quero entrar em alguns países, eu preciso entender essa concorrência, eu preciso entender quais são as normas que eu tenho que atender naquele país, porque isso pode me impedir de vender. Se eu não tiver certificada no país onde eu preciso, que eu quero exportar, eu posso não ter acesso a esse mercado. Entendi. Então, tudo isso, por isso que eu falo que você tem que planejar. Você não pode apenas... Participei da feira, tem alguém interessado, grandes negócios. Sim, é um ótimo ponto de partida. Mas depois tem todo um trabalho para ser feito. Nossa. Que dá muito resultado no final. Porque lembra do... É sempre bom a gente lembrar que tudo tem um trade-off, né? Vai dar mais trabalho. Mas você vai ter uma carteira em dólar. E se você for um importador, você vai ter um hedge natural nos seus negócios. Porque você vai ter uma despesa em dólar, uma receita em dólar, meio que equilibrando essa questão. Então, a internacionalização ela é incrível, porque ela faz com que você olhe para a sua qualidade. O que você vende no Brasil não necessariamente atende à qualidade em outros países. Olha para a sua eficiência, porque você precisa ter competitividade lá fora. E ajuda a trazer mais resultado financeiro para a empresa, que é, no final das contas, o que todo mundo quer, né? Com certeza. Sem querer polêmica, mas você falou que a qualidade... Qualidade. A palavra qualidade, né? A qualidade às vezes não se encaixa nos padrões internacionais. Acontece o contrário também? Acontece. Acontece. E qual a frequência? Acontece, as empresas... Você, com sua experiência, sim, As empresas mais estruturadas e que fizeram os seus deveres de casa, a qualidade brasileira é reconhecida lá fora. Sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, exportem. Exportem. Fabrícia, e hoje o seu negócio está mais em ajudar a exportar ou a importar, ou você faz as duas vias? Hoje o meu negócio está ajudar as pessoas que estão nas empresas a prepararem os seus negócios para importar ou exportar. Né? Hoje eu estava falando para você antes aqui, né? Eu acredito que depois de 30 anos nesse mercado, não é mais o meu negócio. Já fui lá para fora, já abri mercado, já importei muito, né, nas empresas por onde eu passei. O meu negócio hoje é preparar as pessoas que estão nesse momento a ajudá-las a preparar os seus negócios para esse novo momento que elas estão. Nossa, voltar totalmente para pessoas. Totalmente para pessoas. Né? Eu falei no início dessa conversa, se o que eu sei não servir para ajudar alguém, não serve para mais nada. Né? Então, desenvolver negócios é o papel delas. Garantir o lucro é papel delas. O meu papel é garantir que elas façam isso conscientemente, sabendo o que elas estão fazendo com um mapa na mão. E tendo os melhores prestadores de serviço. Porque a gente, nessa caminhada, a gente vai conhecendo quem é quem. A gente vai entendendo quem trabalha bem, quem não trabalha tão bem, quem a gente pode colocar para ajudar no projeto. Não é só sua expertise, é de um network que você construiu durante todo esse tempo, né? Exato. Ô, Fabrícia, e baseado assim no perfil comportamental do empresário moderno e você que está há um tempo no mercado. Como é que está o empresário hoje para receber informações, para poder aceitar, né, uma ajuda de fora, para poder contribuir num desenvolvimento desse? Eu posso até complementar um pouquinho? Claro. Como é que a comunicação, como é que você se comunicar bem também ajuda nessa parte aí com o empresário, né? Depende. Deixa eu tentar dividir isso em dois tipos de empresário. Um empresário mais
cosmopolita, mais conectado com o mundo fora, que é um empresário que está com a cabeça mais aberta, e aí não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com geração. Tá? Tem a ver com o quanto ele está disposto a ouvir e a aprender. E tem aquele empresário que já construiu o seu negócio, acredita nas suas verdades construídas e que tem um pouco mais, talvez, de resistência no início, que não enxerga muito ainda essas oportunidades. Então, como é que a gente faz? A gente trabalha com aqueles empresários que já estão mais abertos para a internacionalização ou que já são internacionalizados, revisitando esses negócios e mostrando para os outros empresários que dá certo. Então, aos poucos, as coisas vão acontecendo, né? Mas é um trabalho que tem que ser feito muito pessoalmente, tá? Outra coisa, hoje, o comércio exterior, eu preciso falar isso, gente, o comércio exterior é um dos mercados que tem a maior dicotomia na questão da adoção de novas tecnologias. Se ao mesmo tempo a Receita Federal é extremamente tecnológica e está muito paramentada para gerir essas operações de comércio exterior, as empresas continuaram por muitos anos fazendo isso de maneira manual, no Excel, com pouca integração nos seus ERPs, com pouco uso de tecnologia. Até uns 5 anos atrás. Então, há uns 5 anos atrás, acho que nasceu em Itajaí ou ali em Santa Catarina um movimento de empresas de SaaS que olharam para essa área e falaram: aqui tem muito retrabalho, aqui tem muita inserção manual de informações, possibilidade de erros. E isso gera multa em comércio exterior. Escreveu, não leu, é daquele jeito. Essas empresas, elas vieram agora, então nós estamos num outro movimento no comércio exterior. As empresas estão entendendo que dá para ter produtividade se você trabalhar com tecnologia. Mas isso é recente no comércio exterior. Então, empresas grandes empresas já adotaram isso. As pequenas e médias ainda acham caro você fazer o investimento em tecnologia e ainda estão muito manuais. Aí a gente entra naquele dilema. Eu não cresço porque eu não tenho uma estrutura pronta para crescer, ou eu não tenho uma estrutura pronta para crescer e por isso eu não cresço. Você entra naquele dilema, sabe? De eu quero crescer, mas eu não quero investir em estrutura. Eu vou estruturar quando eu crescer, aí eu estruturo. Entendeu? Só que não funciona, porque é o contrário. Eu preciso ter as duas coisas meio planejadas, em paralelo. E hoje, eu te diria assim, os sistemas, os SaaS que estão saindo de gestão de comércio exterior, eles ainda são um pouquinho inviável para algumas empresas. Por exemplo, você tem lá 10 processos, 15 processos por mês, talvez ele ainda seja um pouco inviável para você, mas dá para negociar. Dá para sentar com os caras, fazer um pacote talvez um pouco mais simples, reduzir as integrações com o ERP. Sim. E você consegue... E provavelmente vai baratear muito, né? Porque com inteligência artificial o pessoal pivota esses tipos de projetos para caber em mais lugares muito rápido, né? Sim. Um SaaS que funciona para um certo serviço, para você adaptar para ele hoje em dia, é coisa de dias, talvez, né? Exato. Depois de uma validação ali. Né? Sabe qual que é a dificuldade? Não é nem você criar o SaaS. É não você garantir, primeiro, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você tem que ter um tratamento de dados muito robusto. Você tem que ter redundância de servidores para não perder o serviço, para não cair o serviço. E você tem que ter um corpo de analistas especializados, porque, eventualmente, a gente ainda vê isso muito, as inteligências artificiais surtam. Sim. E fazem bobagem. E dizem coisas, preenchem espaço, lacunas onde não deviam. Sim. Ainda tem isso. Acho que em algum momento isso vai ser superado, mas ainda tem. Então ainda tem muita análise manual ainda a ser feita. Eu concordo 100% com isso aí. A gente vê com
sempre que sai uma inteligência nova, né? A gente vê em seguida alguma coisa horrível que aconteceu. O resultado Mano, que ela trouxe. CloudBot tá aí, né? CloudBot tá aí pra todo mundo ver. Tá aí, eu vou testar hoje. O que eu tô pedindo pra comprar um servidor novo pra eu testar o CloudBot. Não põe, Vai não acontecer. põe suas senhas Não, pra lá, testar, pelo amor de Fabrício, Deus. pra Não testar. põe suas senhas lá. Olha o vazamento de senhas que tá Pra testar. acontecendo. Fabrícia, Manda bala. é que você falou tecnologia, eu queria juntar a tecnologia com a comunicação. Opa, era a mesma coisa que eu ia Boa. falar. Que é esse caminho, né, que você percorre aí, difundindo seu conteúdo, seu conhecimento, e fazendo suas prospecções, né? Eu sei que você é um pouco... Isso é novo pra mim. É novo? É Mas você novo trabalha pra mim. muito bem, né? principalmente no LinkedIn, né? Isso. Eu queria- Mas eu é queria que novo você em que falasse- sentido? Lembra que até 2024 eu estava na indústria. Aham. Uhum. Então, chegou um momento que eu realmente me dei conta de que eu só vou impactar mais vidas se eu estiver no ambiente virtual, Uhum. né? E aí que eu procurei você. Entendi. E aí a gente está construindo o site, está montando todo esse projeto. E isso, para mim, hoje vai ser a base do que eu vou fazer daqui para frente Uhum. em termos de alcance de pessoas. Uhum. A estruturação das mentorias, a estruturação das palestras, a estruturação dos treinamentos presenciais, mas não dá mais para ficar fora dos treinamentos virtuais. Aham. Então, quando eu falo novo, no sentido de que acabou de acontecer, a gente acabou de lançar o site, né? Uhum. Então, é tudo muito no início. Aham. Mas, para mim, é um caminho sem volta. Eu acho até que dá pra comparar com o que você falou sobre internacionalização, Perfeito. né? Porque Tem que quando estruturar você... com Pois é. calma. Quando você tá aqui só no físico e agora partindo pro digital, é praticamente a mesma coisa, né? Você leva o mesmo conteúdo, mas expandindo ali para dois caminhos, né? Mas concorda comigo que é um outro planejamento? Concordo. É um outro planejamento. Sim. Por exemplo, eu saindo aqui do podcast, eu já vou querer ter uma aula sobre infraestrutura de gravação aqui, Uhum. que é novo para mim, Aham. né? Então, eu posso gravar hoje com o celular? Posso. Mas será que eu vou ter a mesma qualidade e eficiência do que eu ter uma estrutura como essa? Pois é. Então, você precisa considerar, nesse seu novo negócio, você precisa fazer investimento. Agora, se eu quero ter presença digital, como eu não vou ter um site? É isso aí. Eu preciso ter um site ativo. Eu preciso as minhas ideias divulgadas lá, os meus produtos divulgados lá, a integração com minhas redes sociais, né? Sua base, né? E isso, porque você falou do LinkedIn. Uhum. LinkedIn é terreno alugado. É isso aí. Pois é. Instagram é terreno alugado. Uhum. O site é o meu terreno. É isso aí. Nós vendemos em cima desse conceito também, que o pilar das suas comunicações é o seu site. Tudo você tem que trazer para o seu site. Até porque hoje a concorrência dentro de todas essas mídias de redes sociais é muito grande. Então, se você não conseguir tirar a atenção da pessoa e trazer para você, você só está produzindo o mais do mesmo de conteúdo, às Exato. vezes com uma qualidade muito maior do que os outros, mas ninguém está percebendo o valor. Exato. Entendeu? Exato, eu concordo plenamente com essa visão. Talvez pelo segmento que eu trabalho, eu não tenho, nesse momento, interesse em atingir um grande número de seguidores. Não é isso, eu tenho interesse em gerar negócios. Então, o site, ele qualifica essas pessoas que me visualizaram em outras redes sociais e que vêm para o site porque já demonstram um certo interesse. E o site me ajuda a qualificar esse público. Ô Fabrícia, mas assim, sobre as redes sociais, eu vejo que você optou por trabalhar um pouco mais com o LinkedIn. Total. Né? Quando que foi, né? Ela falou, há pouco mais de 2 anos aí que você está trabalhando com isso, né? Um pouco É menos de 2 anos, na verdade, né? Então você publica com frequência no LinkedIn faz 2 anos. Talvez menos. Talvez menos. Diria que Tem menos. bastante coisa lá, hein? Eu diria que menos. Eu publicava, mas eu era uma publicadora eventual. Uhum. Então, uma semana eu publicava alguma coisa, aí surgia uma ideia, eu ia lá e publicava de novo, pouco comentava, pouco interagia, pouco angariava novos seguidores. E a partir, eu acho que de 2024, final de 2024, eu comecei a
acompanhar as métricas. Foi uma coisa extremamente natural, assim. Comecei a ver as métricas, falei, cara, na semana que eu publico, pum, tem mais seguidores, tem mais visita no perfil. Então significa que eu tenho que publicar mais vezes. O que eu tô querendo, onde eu tô querendo chegar, Fabrício? Bem ser mais direto aqui com a minha pergunta. Isso tem feito diferença para você no seu relacionamento comercial? Tem. Porque a gente tá falando para vários empresários aqui. Tem feito muita diferença no meu relacionamento comercial. E justamente a gente tem conversado bastante com alguns empresários, falando assim, pô, eu acho que o seu conteúdo é mais para LinkedIn do que para Instagram. Mas o cara tá nas duas. Ele quer nas trend. Não, ele quer ele quer TikTok, ele quer Instagram e tal. E a gente tem entendido que o mundo corporativo, principalmente para consultores, quem faz esse tipo de trabalho seu de consultoria nesse nível, né? E tem um conteúdo até mais rico, né? Menos popular, né? Tem uma frente maior de aceitação dentro do LinkedIn, né? Eu acho que também é porque a gente tem mais interesse nas conexões que estão no LinkedIn também. Porque ela já está mais ou menos... você sabe quem é quem, você faz as conexões e você sabe quem está te seguindo. Você tem um controle melhor do seu público-alvo ali dentro do LinkedIn. Quando você vai para o Instagram, essa distribuição ela sai completamente da sua mão. Né? Eu tô falando, e eu nem pago o LinkedIn, gente. O meu LinkedIn não é nem pago. E eu tenho 3.000 e poucos seguidores já lá. E o que eu vejo? A tendência natural é ir quando a gente é empresário, ir para o LinkedIn, porque lá, olha, eu vou conversar com o CEO de uma determinada empresa, vou conversar com alguém, um diretor de uma determinada empresa, vai ver a minha publicação, vai me conhecer previamente. E isso facilita quando a gente vai pedir uma reunião presencial, quando a gente vai oferecer um serviço. Ou seja, aquilo que eu falei, quebra o gelo. Quebra o gelo. Quando a minha carinha aparece lá para ele presencialmente, eu já não sou mais tão desconhecida para ele. E de uma forma, assim, até bem intencional do LinkedIn, né? Ali tá filtrado para você conteúdos corporativos. Exato. Né? Então, você quer sair da linha do feed da distração, quer ir para uma linha de conteúdo, de aprendizado, né? De conhecimento, você tem uma rede social filtrada para isso, né? Mas o LinkedIn, ele tá sofrendo uma mutação agora, em função das IAs. Tem vindo muito conteúdo no feed gerado por IA e tem irritado, inclusive, algumas pessoas estão dizendo, tá ficando chato. E eu acho que o LinkedIn, logo, logo, ele vai ter que tomar algumas ações em relação a essa massificação de conteúdo de IA, porque lá é para ser um networking. Né? Ele não é... ele tem que ter mais essa característica de gente real falando com gente real através de uma rede social. Né? A IA nesse sentido, no sentido de você só republicar ou produzir diretamente na IA sem o seu toque pessoal, ele mais atrapalha do que ajuda, no caso do LinkedIn. Acho que no caso de tudo. Eu acredito que sim. No caso também. de tudo. Mas é que algumas outras redes, elas incentivam, né? Então você vê YouTube Shorts, por exemplo, ele dá mais... ele tá ajudando a divulgar mais coisa de IA, por exemplo, né? Então provavelmente o LinkedIn... eu vejo o pessoal falando bastante disso. Né? Que faz que ele impulsiona esse tipo de coisa. Ele impulsiona mais. Né? Claro, tem os formatos, Entendi. Né? Mas talvez dentro das versões pagas ali do prêmio do LinkedIn, talvez você tenha esse filtro, né? Pois é, eu ia Boa falar pergunta, como eu não me arrisquei ainda a fazer o pagamento do LinkedIn. Eu vou até dar uma pesquisada, não sei, que deve ser muito interessante ver, né? O LinkedIn sabe o que ele deve fazer? Provavelmente no futuro, pegar uma IA pra ver se é IA, pra avisar pra você que é IA. Isso já ajudaria muito. Vai botar uma etiqueta lá, né? Isso já ajudaria muito. Ajudaria muito. Eu acho que a pessoa não deveria ter vergonha de falar que é IA. Ela só deveria colocar uma marquinha lá, né? E no LinkedIn, como ainda existe muito feed de texto, às vezes você vê o mesmo texto em diferentes perfis idêntico. Claramente um texto desenvolvido por IA e republicado. Então, esse é talvez o ponto de inflexão que eles estão agora de tentar fazer esse ajuste, né? Você perguntou na questão da comunicação. Cara, comunicação é tudo. Né? É tudo mesmo. Tanto é que as minhas mais recentes leituras são sobre copywriting
E como eu leio em inglês, eu tô aproveitando para ler os autores diretamente do original. Lembra que eu te contei? Eu fiz uma call com ela pegou um livro e falou assim, eu tô lendo esse livro aqui, era desse tamanho. Sei lá, umas 300 e não sei quantas páginas. Não terminei ainda, tô atrasada nessa meta. Legal. Minha meta é ler pelo menos 12 livros por ano. Certo. Essa é a minha meta. Uhum. Eu já cheguei a ler 48 livros no ano. Nossa. Mas hoje eu não tenho mais nem visão para isso, nem tempo, né? Então, Audiolivro é bom também. Eu acho que eu consigo. eu não gravo tão bem. Porque sabe como é que eu leio? Eu leio aqui com o tablet do lado, fazendo anotações. Vai estudando praticamente. Eu vou estudando o livro e, dependendo do tipo de leitura que eu estou fazendo, em copywriting, por exemplo, quando ele fala para mim, defina o seu Fred, que é o seu avatar lá, que o Érico chama de avatar, e que, na verdade, é sua persona, né? Defina o seu Fred. Eu paro a leitura e começo a pensar, quem é o meu Fred? E aí eu começo, se vocês forem no meu escritório, post-it no escritório inteiro, porque são coisas que eu vou pensando e vou grudando na parede para depois eu organizar as minhas ideias. Por quê? Tudo que você trabalha só no mundo das ideias e não materializa, vai embora. Então materializa. Uhum. Legal. Tem papo aqui pra outros episódios. Já fica o convite pra passou aqui por perto, né? Mas eu venho. Pode avisar. Eu falo, hein, gente? Eu já tinha avisado. Fabrício, vamos fazer o seguinte: passa suas redes sociais, passa seu site novo pro pessoal e vamos partir pro e fala. Não, mas fala uma coisa antes. Fala sobre a experiência de ter desenvolvido o logotipo pela gente aqui, a tua marca nova. Maravilhoso. Maravilhoso. É impressionante, né, que quando a gente pensa em desenvolver uma marca nova, você pensa assim, eu quero algo gráfico que me defina. Uhum. Esse algo gráfico que me defina, ele tem que passar por uma série de camadas de personalidade da empresa e sua. No meu caso, né, porque é um site pessoal. É o fabriciamoreira.com.br. Lembra que eu falei para você? Precisa ser feminino. Mas não pode ficar parecendo uma manicure. Por quê? Porque eu sou uma consultora. Então, ele tem que ter uma força, ele tem que ser, ao mesmo tempo, feminino e respeitar a minha história. Uma história de uma pessoa que veio de uma família simples, que aprendeu inglês porque a tia pagou os primeiros 6 meses do curso de inglês, porque eu não tinha condições, que quando recebeu um desafio de uma multinacional para morar no Chile, não falava espanhol, corri para um cursinho de espanhol para poder morar no Chile. Essa é a minha história. Então, essa criação dessa logo, ela precisa respeitar essa história. E eu acho que a ID entendeu perfeitamente assim, qual era o objetivo. E o mais legal é que todas as vezes que eu pedi uma pequena revisão, ela veio muito melhor do que eu esperava. E a gente não precisou revisar 20 vezes. Mas eu também preciso alertar quem é o seu futuro cliente de que ele tem que saber o que ele quer. Uhum. Porque se vocês... Precisa traduzir isso para vocês, senão o trabalho não vai ficar como você idealizou. Uhum. Então, pare, pense sobre o que você quer. Identifique as suas cores. Identifique o que te representa, o que faz sentido para você. E aí o trabalho sai daquele jeito lá, maravilhoso. Que legal, obrigado. Bem bonito, que bom que você gostou. Bem bonito. Joia, então. Isso aí. Redes sociais? Redes sociais. Você já falou no site, agora fala redes sociais. Gente, eu tô só no LinkedIn por enquanto. No Instagram, eu tô começando um trabalho lá, @eu sou Fabrícia Moreira. E no YouTube eu prefiro não divulgar ainda. Eu porque achei, hein? Ele achou. Mas eu prefiro não divulgar porque ele tá paradinho. A hora que a gente reativar ele, daí eu divulgo. Vamos trazer então na próxima entrevista com você, na próxima conversa, a tua experiência de escalonar um YouTube. Boa! Aí você já fica até com compromisso. Vamos botar como meta. Legal. Então, beleza, Fabrício, obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre muito bom, né? A gente tá entre amigos. Que eu estou conhecendo hoje, porque a gente só trabalhou online até agora, né? Não, mas é incrível como também a experiência do online foi uma boa experiência, né? Deu muito certo, né? A gente sempre esteve muito disposto a conversar, a abrir as agendas para que pudesse a gente
conversar numa mesma linguagem para poder ter Isso. resultados como nós estamos tendo. Exato. Né? Então, a facilidade, né, que o online tem feito, né, na nossa vida, né? Pô, lá de Porto Alegre. Você estava aqui em Londrina, né? Quando você foi para Porto Alegre, que a gente se conheceu. Exatamente, exatamente. E eu tive indicação de outros clientes de vocês. Isso legal. também é muito bacana, né? Legal. Legal. Tá joia, É Fabrício. isso aí. Valeu, gente. Obrigado Obrigada. Obrigado você por ter vindo aqui, Fabrício. Sim. Prazer é meu. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Pode fechar. Bora fazer evento. Bora fazer evento. Valeu, gente. Tchau, tchau.